seguidores do canal Brenda Santunioli, bem-vindos a mais um programa Bons Amigos Pet. Nessa série de 4 programas, este é o terceiro, com o Dr. Andrés Coelho. Se você perdeu algum, lembre-se, está no nosso canal, no YouTube, no Facebook ou no Instagram, os conteúdos. No Instagram a gente publica só um pedacinho, mas nos outros, Facebook e YouTube, está completo, tá? E o nosso foco nestes 4 programas, nessa série, é sobre comportamento animal, comportamento humano e comportamento humano com o animal. Doutor Andrés, bem-vindo novamente, muito obrigada, tá? Eu sei que a sua agenda é hiperlotada. A gente tem tentado ajudar aí bastante nessa contribuição das famílias multiespécie, mas é uma honra estar aqui mais uma vez e produzindo esse conteúdo aqui, trazendo informação para as pessoas, para que a gente possa melhorar essa relação com os animais. Perfeito. Me fala de relação e me liga aí psicanálise e essa tal medicina germânica. Agora você trouxe para o seu atendimento mais uma especialidade. Na verdade é o seguinte, Brenda, eu já venho fazendo isso há algum tempo. Sim. O próprio dia a dia faz a gente buscar outras coisas, né? Minha formação básica é veterinária, fiz o mestrado na veterinária, mas como eu sempre trabalhei na área do comportamento, e inicialmente eu trabalhei muito com adestramento de cães, e eu sempre escutava uma coisa no adestramento. Engraçado, Andrés, o cachorro só faz com você e não faz comigo. Essa é a questão que todo adestrador que estiver assistindo aqui o programa, ou vários tutores que contratam adestrador, deve ter falado isso para o adestrador. Por que isso acontece? Isso me incomodava, eu fui buscar por que isso acontece. Porque é o seguinte, as pessoas querem terceirizar algo que é interceirizável, eu digo assim. A relação. A relação. Uma das coisas que faz o seu animal te obedecer é vínculo, é contato. Então, eu digo para as pessoas, o adestrador, por exemplo, eu, quando treinava os cães, fazia adestramento, só trabalhava a parte de obediência, né? Sentar, andar na guia, essas coisas, que o pessoal às vezes comumente procura e acha que isso é solução de problema de comportamento, e não é. Pode contribuir, é uma ferramentinha dentro de uma caixa de ferramentas. Eu faço 100% das aulas com o cão. O tutor, às vezes, não participa. Ele acha que, não, alguém está fazendo por mim. Eu brinco que é contratar um personal trainer que malha para você na academia. Seria meu sonho de consumo. Ou um nutricionista que faz a dieta para mim, entendeu? Você faz assim, pratica a dieta e eu perco peso ou ganho massa muscular. Entendeu? Então não se iludam com isso. Não há milagres. Não há milagres. Você tem que entender que você vive uma relação com o seu pet. E quem trouxe o pet para a família foi você. Não foi ele que chegou na sua casa. Entendo que tem alguns animais que aparecem nas famílias. Sim. E eu digo que nenhum animal está na família ou está com você à toa, tá? Isso é um programa que a gente vai gravar mais para frente, mas tem um motivo para aquele animal, aquele exato, ou aparecer na sua casa, ou você adotar, entendeu? Algo tem nessa história. Mas isso começou a me gerar muita curiosidade. Eu comecei a buscar e comecei a entender que, peraí, a questão não é só treinar o animal. O animal não é uma máquina que eu mecanizo ela a executar comportamento. Isso no programa, né? O vínculo é muito importante, sim, essa relação. E aí eu fui buscar, dentro da veterinária, uma área que se chama-se etologia clínica. Etologia? Etologia é o estudo do comportamento. Tá. Clínica, porque a gente envolve as questões clínicas ao comportamento. E também chamada de psiquiatria veterinária ou veterinária comportamental, é um termo que ainda não está sendo utilizado de uma forma oficial no Brasil, que é uma especialidade que ainda está em processo de reconhecimento pelo nosso Conselho de Veterinário, mas existe formação de pós-graduação, estudos nessa área. Lá na Europa é muito forte, nos Estados Unidos é muito forte. E aí, dentro desse processo da medicina veterinária, né, comportamental, que eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, eu comecei a entender e comecei a praticar isso no consultório, atender pacientes de colegas veterinários que têm queixa comportamental e comecei a entender que essa questão relacional e o lado humano não era olhado. E aí a gente tem uma história muito interessante, muito se escuta na medicina veterinária de que eu fui fazer veterinária, né? Eu estudo veterinária porque eu não gosto de gente. Me conta essa história no bloco
próximo, pode ser? Sim, vamos lá. Fui fazer veterinário porque eu não gosto de gente. Vai saber mais no próximo bloco. Estamos de volta no programa Bons Amigos Pet. Ó, a pergunta polêmica do bloco anterior foi: fui fazer veterinário porque não gosto de gente. Procede. Muitas vezes procede. Ó. A gente escuta isso muito na medicina veterinária, eu escutei muito na faculdade. Eu não me lembro de ter falado isso, mas eu escutei colegas falando. E hoje a gente olhando para isso, e eu entendendo um pouco do comportamento humano, fui estudar realmente essa questão do comportamento humano, e o que me levou a estudar mais o comportamento humano, e trabalhar com técnicas hoje que a gente possa trabalhar a relação, né? Tem várias áreas que trabalham com isso. Eu fui entender que, será realmente que eu não gosto do humano ou eu estou fugindo dessa relação com o humano? E aí eu coloco o animal nessa posição. Uma fuga. Às vezes é. Pra quem só fala assim... Às vezes não pode falar que é. Então, mais uma vez eu digo, não existe julgamento. Sim. É simplesmente um despertar para isso. Por quê? Será que eu vou realmente me vincular com um indivíduo de uma outra espécie muito mais forte do que o indivíduo da minha própria espécie? Algo tem aí que a gente precisa olhar, né? E cada um tem seu momento, e se quer olhar, tudo bem, se não quiser, tá tudo bem. Só que o que a gente começa a entender? Que tem questões que a pessoa, às vezes, no subconsciente, mostra pra gente que ela mesma não consegue ver. Sim, mas você estava falando que essa questão é dos profissionais de veterinário. Sim. Você, nessa experiência sua de ouvir um ou outro, analisar um caso, você acha que dificulta a relação do próprio veterinário, quando ele tem esse pensamento, em dar diagnóstico para os animais? Eu acho que não dificulta isso. Na verdade, dificulta a relação dele com o ser humano. Com o tutor? Porque o cachorro tem o quê? O gato tem o quê? Um tutor. Tem um ser humano por trás. Então não tem essa de falar assim, eu não gosto de humano e vou mexer com o bicho. E você não pode tratar um só, já que é onde nós estamos querendo chegar aqui com essa série de programas. Pronto, tá aqui o ponto que eu queria chegar. E que eu despertei isso porque quando eu já trabalhava com a questão comportamental, dentro da questão comportamental, isso é mais claro. Diferente de um colega que é clínico ou cirurgião, que chega lá um animal, por exemplo, que está com um sangramento ou está com uma ferida. Ele trata a ferida e pronto, acabou. Mas eu quero entender o porquê que aquela ferida está ali. Lembra lá da separação que eu falei? Sim. A ferida, problema de pele está ligado aos problemas de separação? Sim. Tá? E eu vou dar um exemplo que aconteceu realmente com essa questão da ferida. Eu atendi um animal que se lambia muito. Sim. E gerou uma ferida. Ele veio para mim com a questão da lambedura. Sim. Porque o tutor entendeu que era um problema tipo uma compulsão de ficar se lambendo. Sim. Um colega veterinário atendeu, falou, não, realmente eu tratei a ferida, não está resolvendo, você tem que pensar numa questão comportamental, vou te encaminhar para um colega que trabalha com comportamento. E aí, o que a gente entende? Que realmente tem um problema naquele animal. Que pode ser comportamental? Realmente é comportamental, porque se já foi olhada a questão clínica, e não tem problema, não é? Só que a gente não consegue entender o que começou primeiro, a lesão e ele começou a se lamber, ou ele começou a lamber e deu a lesão? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não dá para saber. Nem com o tempo de convívio? Muitas vezes não, tá?
A gente tenta buscar isso. E essa é o que eu te falei, a diferença do médico veterinário que trabalha com comportamento do adestrador. O adestrador ele vai querer corrigir a lambedura. Ponto. Eu preciso entender qual que é a causa da lambedura. Pode gerar outro problema? Pode gerar outro problema. Você resolveu a questão da lambedura. Esse caso, a gente começou a trabalhar o comportamento do animal e a gente entendeu que existia um problema nesse animal. De que o tutor, realmente, quando ele lambia, o tutor ia lá e falava, para com isso, não lambe não. Sim. Então ele tinha uma atenção e isso reforçava esse comportamento. Então ele sempre buscava lamber para ter atenção, mesmo se lesionando. Mas isso não para por aí. Esse é o olhar que me incomodava. Então vamos falar Eu queria entender o que além disso acontecia. Vamos falar no próximo bloco. Vamos lá. Nós vamos saber o que acontece além desse comportamento, da repetição dos comportamentos. No próximo bloco, aqui no Bons Amigos Pet. Queridos, estamos de volta no Bons Amigos Pet. Lembrando que assim que acaba o programa, tem um vídeo com vários animais para adoção. Vê se o seu coração toca e você adota um, tá? Quero agradecer os nossos queridos patrocinadores que estão sempre com a gente. E hoje é o terceiro programa de uma série de 4 com o Dr. Andrés, que está falando de comportamento. E no bloco anterior ele falava que buscando a tal resposta para essa lambedura Exatamente. incessante. Como veterinário comportamental, eu vou tentar trabalhar nesse caso, a lesão, o porquê que aquele animal está lidando, está repetindo aquela lesão. Sim. Então, existe um fator aprendido? Existe. Mas não é só isso. E, às vezes, eu tentava trabalhar a modificação do comportamento, falava para o tutor, não reforça esse comportamento. Às vezes, a gente entrava com medicação para ajudar o animal a sair daquele quadro de compulsividade, ficar se lambendo, e as coisas não evoluíam. E foi aí que eu comecei a entender o seguinte, tem algo relacional aí. E aí é onde a gente entra. E quando eu fui entender, quando essa lesão começou? Com a tutora. Aí ela me disse assim, tem uns 2 meses. E o que mudou na sua vida nesses 2 meses? Eu separei do meu marido. Falei, opa, conflito de separação, problema de pele. Tá? E aí ela já tinha me contado isso no início, que o gato era filho dela com o marido. Quanta dependência. Você criou essa questão da multiespécie. Não é um problema, como eu disse. Sim. É filho, não tem problema, é seu filho. Mas o que eu entendo disso? Quem separou? Ela do marido. Sim. Mas o gato também separou do marido. E ela falou comigo assim, nossa, doutor, agora caiu minha ficha. Desse jeito no consultório. Olha. Ele era muito mais ligado ao meu marido que em mim. E eu falei, e seu marido não está tendo contato com ele? Não, porque a gente ainda está nesse processo de separação e tudo. Eu falei, então, vê se é possível ele ter o contato com o gato. A gente vai continuar fazendo tudo que tem que ser feito. Sim. E Brenda, esse gato em 20 dias parou com os comportamentos. Que voltou a ter o contato. Contato com o tutor, porque o gato ele não está preocupado com por que você separou. Não. Ele perdeu esse contato. Entende onde a gente hoje olha? Então, é um olhar, eu digo que é um olhar de cima, né? Sem fazer propaganda aqui, a gente olha como o Waze lá, o trânsito. Onde é que está o trânsito? Quais as vias que eu posso passar? Quais as vias que estão impedidas? Então, a gente tem que olhar isso tudo. Então, hoje,
a gente tem um conceito que a gente trabalha que chama-se terapia multiespécie. Então, a terapia multiespécie é, através do animal, a gente entender como a relação do tutor e com esse animal vai influenciar no comportamento do animal. E aí, nesse tratamento, nesse convívio, o tutor também sai com alguma indicação de tratamento. A gente também vai fazer um trabalho com o tutor. Na verdade, não é só com o tutor, é com a relação. Quando eu preciso fazer um trabalho com o tutor exclusivamente, eu até tenho condição de fazer isso como psicanalista, sim, mas eu não tenho muito tempo. Sim. Eu dedico mais ao animal e a essa relação. A gente tem um trabalho multiespécie, onde a gente multidisciplinar, onde a gente trabalha com outros profissionais. Você indica a Lili, que vão ajudar. A Lili, que é minha esposa, que é psicóloga, também trabalha, mas a gente tem outros profissionais, terapeutas ocupacionais. Existem, por exemplo, um psiquiatra que a gente trabalha em conjunto. Então, às vezes, precisa de um acompanhamento. Isso não é um problema. Durante muito tempo, a gente olhava as questões comportamentais humanas, emocionais, como um tabu, né? Sim. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso pra gente. A gente falou, realmente, peraí, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para as minhas questões, eu preciso buscar a ajuda de um profissional. Eu digo que o psicólogo, há muito tempo atrás, fazer terapia era uma coisa que todo mundo fazia escondido. Era só para doido. Não existe isso. Todo mundo precisa de terapia, até os animais. Sim. E também eu digo, né? Até que os animais, nós também não somos animais? Então até que ponto nós somos ou não somos? Será que realmente eles precisam mais da gente ou a gente está precisando também, entendeu? Nós estamos chegando no finalzinho, gente. Já são 3 programas nessa série de comportamento humano, comportamento animal e a relação desses dois comportamentos. Mas só rapidinho para a gente encerrar esse programa e voltar semana que vem, mais uma vez com o Dr. Andrés. Os tutores aceitam bem essa indicação que eles precisam de tratamento também? Brenda, eu digo que muitos tutores se assustam, né, quando vem um veterinário, né, que muitas vezes não sabem que eu sou psicanalista, que eu trabalho que sou terapeuta também de leis biológicas, muitos não conhecem, e às vezes eles se assustam e falam, peraí, eu vim trazer meu bicho, mas eu que também estou sendo trabalhado e tratado, né, tratado entre aspas, claro, né, alguns se assustam. Mas para mim isso não é um problema, tá? Eu estou fazendo o meu papel de contribuir com essa relação. Lógico que a gente tem todo um caminho para isso, a gente estuda justamente para isso, não é chegando e falar, né, chutando o balde, não é assim, isso, não é assim que funciona. A gente já tem essa sensibilidade e todo um processo para entender aquela pessoa está preparada para escutar aquilo, é naquele momento ou não é. Então, isso a gente vai sentir durante o atendimento. Mas eu digo para você que hoje mais de 90% dos casos que eu atendo, e quando eu entro nessa questão, quando eu mostro para o tutor, é o contrário. As pessoas ficam surpresas e falam, nossa, você não tem noção. Eu tenho clientes que falam assim, eu digo para você que eu estou sendo mais beneficiado do que meu bicho. Olha. Aí eu falo, não foi isso não, é que seu bicho é que te trouxe. Ô, gente, é coisa demais para a gente poder discutir sobre a questão do relacionamento. Né? A gente vê a psicanálise aí há quantos anos tentando nos entender, fazer-nos entender, nos ajudar. E agora entra a questão animal aí, e um especialista como esse, na nossa região, com acesso mais facilitado, vem aqui no canal dar essas informações, oferecer essas informações e de graça para você. Muita gratidão, doutor Andrés, e semana que vem a gente se encontra, porque eu tenho muita pergunta para fazer. Exatamente, eu que agradeço mais uma vez e estamos aí para contribuir para vocês. Quem tiver alguma dúvida, manda no canal, que eu estou à disposição. Faz contato com a Brenda me passa e eu estou à disposição para responder as dúvidas. Quem tiver alguma questão a ser trabalhada, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Ok, até semana que vem. Vamos nos tratar. Tchau, tchau.